Bom dia, Gustavo. Bom dia, Osíris. Tudo bem? Tudo bom? Então, estamos iniciando mais um CREA Debate e esse CREA Debate ele é inovador devido a ser um CREA Debate entrevista. Invariavelmente nós iniciamos, né, os nossos CREA Debate com uma discussão, um esquenta, né, com um vídeo, e também temos um pouco mais de convidados, mas esse CREA Debate é um CREA Debate inovador, né, onde nós realizamos somente uma entrevista direta com o nosso convidado. E isso se dá até por conta da urgência do assunto, né? Nós temos, semana que vem, um projeto de lei em votação no Senado, e ele é de extrema importância, para todos os cidadãos, né, para a soberania do país. Então, nós resolvemos inovar com uma entrevista. Então, a todos os que estão nos ouvindo, a todos que estão nos assistindo, né, um bom dia. E eu inicio, Gustavo, com um recorte histórico, né, para que nós possamos situar, né, o que está para acontecer, né, o envolvimento, né, as consequências, né, dessa votação no Senado, a importância da votação no Senado, né, desse projeto de lei. E eu queria começar falando um pouco da nossa história. O país dá um salto desenvolvimentista extraordinário, né, no período varguista, encerrando um ciclo de economia dependente, basicamente de exportação, para uma economia que atendesse o mercado interno, tendo o Estado como promotor da política intervencionista, com foco no desenvolvimento da indústria nacional. O processo de industrialização restringida, que resultou em instalações da CSN, da Vale, da Chesf, da Eletrobras, do BNDES, entre tantas outras. E aí eu lhe pergunto, a agenda liberal do governo Bolsonaro sepultará de vez a era varguista? Bom, uma excelente pergunta, Osíris. Inicialmente, eu gostaria, então, de cumprimentá-lo, cumprimentar a todos que estão nos assistindo, dizer que é um prazer para mim poder participar do programa CREA RJ Debate, aqui nessa condição de entrevistado e tentar contribuir, então, com esse tema tão importante, que é um debate sobre a privatização da Eletrobras. Essa pergunta, né, histórica, né, muito, muito interessante. Eu começaria a resposta dela fazendo a seguinte observação, que hoje a gente tem uma agenda liberal em crise no mundo, né? Uma agenda que se apoiou nas políticas neoliberais de redução da participação do Estado, né? Muito a partir da crença dos mercados autorregulados, né? E essa agenda, ela, além de não entregar o que prometeu, né, ela tem acumulado uma série de crises. A gente tem crises financeiras, crises econômicas, crises sociais que vêm se acumulando nas últimas décadas, e o resultado de todas essas políticas é um aumento da desigualdade no mundo, né? E, enfim, uma série de problemas que o mundo, e o Brasil em particular, tem enfrentado. Então, a gente tem aí um acúmulo de crises financeiras e que se soma agora a questão da crise sanitária. A gente tem crise migratória na Europa, ou seja, é um ambiente, uma conjuntura muito adversa, e que é, digamos assim, grande parte resultado desse liberalismo, dessa agenda neoliberal. O que a gente observa agora, né,
e aí tentar trazer aqui para o caso do Brasil, mas o que a gente tem observado agora, principalmente com os desafios impostos pela crise econômica decorrente da pandemia de coronavírus, é uma maior participação dos estados nacionais, dos governos, na coordenação de programas de recuperação econômica, de investimento público, né? E, infelizmente, aqui no Brasil, a gente ainda está com uma agenda ultrapassada, né? Que tem essa intenção, como tu colocaste no início, que é destruir todo o instrumento que foi elaborado aí em décadas, né, no nosso país, de atuação do Estado. Uma questão importante, para concluir a resposta, chamar a atenção que existe muito preconceito nesse termo desenvolvimentismo ou preconceito com relação a empresas estatais. Mas, como tu colocaste, esse processo desenvolvimentista, uma das bases era exatamente apoiar o setor privado. E é o que os estados nacionais vêm fazendo hoje. As políticas que estão sendo adotadas na Europa, nos Estados Unidos, são políticas que têm como centro a coordenação estatal, mas com o objetivo de apoiar o setor privado. E isso aconteceu no Brasil. Então, para responder a tua pergunta, eu acho que não. Acho que o liberalismo, né, do Bolsonaro, ele está tentando, mas, a princípio, acho que ele não vai conseguir destruir. Um exemplo, né, vamos dizer assim, sepultar a Era Vargas. Um exemplo de instrumento de participação estatal importante é exatamente as empresas estatais. As empresas estatais têm presença econômica relevante, não só no Brasil, mas em vários países, inclusive países desenvolvidos. Então, essas empresas funcionam aí como um canal de política pública, de investimento público, que tem sido muito demandado no contexto atual. Então, para a gente fazer o link com a Era Vargas, a Chesf, né, hoje a gente está completando, aí, tem um aniversário da Eletrobras, a Chesf, que é uma das subsidiárias do grupo, ela é de 1945. Ela apoiou todo o processo de industrialização nacional, fornecendo energia necessária para esse processo de industrialização, e hoje, né, essas empresas têm o Brasil tem um novo desafio, então elas podem cumprir um papel importante. Osíris. Gustavo, eu vejo que você fala com muita propriedade, mas quem é Gustavo Teixeira? Gostaria que você se apresentasse para o nosso público. Pois não, desculpa. Eu sou economista, né? Natural do Rio Grande do Sul, mas estou atuando aqui no Rio de Janeiro já há algum tempo. Sou diretor do Instituto Ilumina e também assessor do Coletivo Nacional dos Eletricitários, sindicatos que compõem o coletivo que compõe os sindicatos dos trabalhadores das empresas Eletrobras. Eu tenho mestrado em economia no Rio Grande do Sul, na área de desenvolvimento econômico. Eu fui técnico do DIEESE por um tempo, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, e também fui professor na Unesc, Universidade do Extremo Sul Catarinense. Muito bem. Então, você está muito bem preparado para esse conjunto de perguntas que nós estamos fazendo aqui no CREA Debate Entrevista. E vai mais uma aí, né, tão singular quanto a primeira pergunta, né? A Eletrobras precisa ser privatizada? Bom, essa é um pouco mais fácil que a primeira, né? A resposta é bem objetiva, não. Né? Não há nenhum motivo para se privatizar o Grupo Eletrobras, as empresas do Grupo Eletrobras hoje no Brasil. Né? Primeiro porque é uma empresa que tem um papel histórico, como a gente colocou aqui já, mas apresenta bons indicadores operacionais, acho que isso é muito importante, né? Porque pela dimensão que o Grupo Eletrobras tem no país, representa cerca de metade da malha de linhas de transmissão e cerca de 30% da geração. E se a gente for considerar só a questão das hidrelétricas, chega a 50%
da capacidade instalada hidráulica do Brasil está concentrada no Grupo Eletrobras, os indicadores operacionais são muito relevantes, porque eles dizem respeito ao funcionamento do sistema elétrico nacional, dada a dimensão da corporação. Então, os indicadores operacionais das empresas Eletrobras são muito bons, são excelentes, estão entre os melhores do setor, e a empresa também possui uma saúde financeira bastante positiva, né? Então, para dar alguns exemplos, tanto na questão operacional quanto na questão financeira. Na questão operacional, se a gente recordar, o episódio que ocorreu no Amapá, no estado do Amapá, no qual, né, houve um apagão, foi exatamente a Eletrobras, através da sua subsidiária Eletronorte, que foi socorrer o sistema do Amapá, né? Então, quer dizer, ela não só possui um bom desempenho, né, operacional, como ela atua no sistema para corrigir falhas. No caso do Amapá, uma falha decorrente de uma concessionária privada, né? Depois, se tiver a oportunidade, eu posso explorar um pouquinho mais essa questão. Então, a Eletrobras possui indicadores operacionais excelentes, ainda atua nesse sentido de corrigir falhas de outras empresas, né, que ocorrem a partir de concessões de outras empresas no setor, e possui boa saúde financeira. Então, alguns indicadores econômico-financeiros da Eletrobras. Esse ano de 2021, Osiris, a Eletrobras aprovou o pagamento de 3,8 bilhões em dividendos. 3,8 bilhões de dividendos. A gente está falando de um ano, né, aí o segundo ano da pandemia, que teve um impacto significativo no mercado de eletricidade, inclusive no Brasil, não só no Brasil, mas em outros países, né, por conta da redução do consumo, e a Eletrobras, então, tem aí quase 4 bilhões de dividendos aprovados. Uma parte para a União, que é acionista majoritária, mas também outra parte para acionistas minoritários. Além disso, se a gente for olhar o balanço patrimonial da companhia, o patrimônio líquido, hoje, é composto, patrimônio líquido é o terceiro maior patrimônio líquido do país, das empresas de companhia aberta, fica atrás só da Petrobras e da Vale, né? Então, é uma companhia muito grande, com um patrimônio líquido bastante significativo em termos das companhias de capital aberto no país. Esse patrimônio líquido da Eletrobras, que hoje está em torno de 70 bilhões de reais, ou seja, um patrimônio do povo brasileiro, né, da sociedade brasileira, construído por décadas, ele hoje é composto por 30 bilhões de lucros acumulados. Quer dizer, no último período, a Eletrobras teve aí recorrentes resultados positivos e, portanto, tem no seu balanço 30 bilhões de lucros acumulados. E para concluir vamos dizer assim, essa síntese dos indicadores econômico-financeiros, o caixa da companhia também é muito significativo. Hoje, a companhia tem quase 15 bilhões em caixa, né? Então, tem um recurso aí disponível e apresenta o menor indicador de alavancagem do setor, que é uma medida importante em termos de capacidade de investimento. Então, não há nenhum motivo para privatizar a Eletrobras, possui bons indicadores operacionais, boa saúde financeira, né, e ainda tem atuado para corrigir falhas de outras empresas no setor elétrico, Osiris. Gustavo, com a sua experiência e o seu conhecimento, o que se pretende fazer no Brasil se assemelha ao resto do mundo? Pois a gente está indo na contramão, né? A gente tem aqui uma agenda ultrapassada e isso nos traz muita perplexidade, porque, principalmente com os desafios colocados pela pandemia, né, a gente vê que o mundo está se programando para sair dessa crise, né? Quer dizer, está olhando para frente, os desafios que a economia mundial tem para frente, a sociedade tem para frente, né? Enquanto que aqui no Brasil a gente está olhando para o passado, a gente está tentando adotar uma agenda que, como eu disse, vem fracassando, né? Está em crise e continua insistindo nessa agenda ultrapassada. Então, por exemplo, no caso da Eletrobras,
A Eletrobras, como eu falei, ela representa metade dos reservatórios do país. Então, ela oferta energia com qualidade, mas é uma energia limpa. Então, além de ofertar com qualidade, ela oferta energia limpa. E a energia mais barata do país, que são exatamente as concessões que foram renovadas em 2013. O que a gente observa, né, no mundo hoje? São planos de recuperação econômica coordenados, né, e planejados pelos estados nacionais. Então, a gente tem nos Estados Unidos aí o presidente eleito e apresentando um pacote enorme de estímulos à economia baseado em investimentos em infraestrutura, principalmente a questão das energias renováveis, da transição energética e da tecnologia, né, de desenvolvimento tecnológico, dado o contexto aí que a gente tem de inovação das redes, da internet das coisas, né? Então, a gente tem, por exemplo, a indústria 4.0, que é uma indústria conectada, que exige uma série de pesquisas, e são os estados que patrocinam ou que desenvolvem essas pesquisas. Bom lembrar que uma das empresas que comprou o Grupo Eletrobras é exatamente o CEPEL, né? Um centro de pesquisas, o maior centro de pesquisa da América Latina, que trabalha com eficiência energética, tem contratos com várias universidades aqui do país. Então, na Europa, da mesma forma, o plano de recuperação europeu, ele está baseado em investimento público, investimento em infraestrutura e em energias renováveis, né? Quer dizer, com o objetivo de acomodar a transição energética, que é a redução da emissão de carbono, que tende a resultar aí numa eletrificação da economia, né? A gente tem a questão dos transportes, por exemplo, carro elétrico, enfim, uma possibilidade enorme com relação a esse novo ambiente da transição energética. Além desses planos de recuperação apoiados no investimento público, nós temos também uma tendência que está bastante bem mapeada no site do Instituto Transnacional, TNI, que é uma tendência de reestatização de serviços públicos, no caso, remunicipalização na maioria deles. Então, a gente tem essa base de dados reunida por esse instituto, mais de 1.400 casos de reestatização de serviços públicos no mundo. Os maiores países, França, no setor de saneamento, Alemanha, no setor de eletricidade, e também Estados Unidos, quer dizer, são países desenvolvidos, principais países, né? A gente está agora acompanhando a reunião do G7, são países que compõem o G7, né? E que, então, estão retomando a prestação desse serviço público a partir de instituições estatais. Principal justificativa para esses casos é tarifa elevada do serviço público e também a falta de investimento. Quer dizer, esse contexto de crises, de elevada incerteza, ele restringe a ação privada de novos investimentos. E aí, então, que entra o governo, os estados, né, e muito por conta das estatais para realizar os investimentos necessários. Infraestrutura, a gente está falando de serviço essencial, né, Osiris? Só para concluir, tem um relatório do Banco Mundial que aponta que para 137 países pobres e de renda média, 137 países, no qual o Brasil está incluído como um país de renda média, o investimento em infraestrutura, ele é realizado, mais da metade do investimento em infraestrutura nesses países é realizado por empresas estatais. Né? Então, quer dizer, 55% do investimento em infraestrutura nos países pobres e de renda média vem de empresas estatais. 20% dos governos e o restante somente é o setor privado. É um setor que exige um volume grande de recursos e tem um período de maturação muito longo, então envolve muita incerteza. O papel do Estado é fundamental. E a nossa agenda está ultrapassada quando a gente olha para o que vem se discutindo no mundo. O último exemplo é uma repercussão muito negativa que teve de uma entrevista que o presidente do IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas aqui no Brasil, o presidente deu uma entrevista que teve uma repercussão muito negativa, no qual ele afirmou que o Brasil não tem vocação para a indústria. Né? Então, quer dizer, o que nós vamos fazer com
a nossa engenharia, né? Essa engenharia constituída na nossa qualificação, né? O que nós vamos fazer com os parques que hoje a gente tem? Quer dizer, a gente vai abandonar mesmo isso? Então, eu acho que esse exemplo dessa repercussão muito negativa da entrevista do presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mostra o quanto a gente está atrasado nessa pauta em nível mundial. Osíris? Verdade, Gustavo. É muito grave essa afirmação, né, e essa entrevista, essa declaração vinda de um presidente de um instituto tão importante, né, para a economia, né, para projetos, né, de desenvolvimento do Estado. E, Gustavo, você apontou dados importantes aí no mundo sobre o colchão que essas grandes nações, ou até pequenas, né, nações, eles vêm produzindo, né, para proteger a sua economia, né, e o seu país, né, de modo geral. E aí eu lhe pergunto, Gustavo, a soberania nacional, ela está em risco com a privatização da Eletrobras? Bom, veja bem, essa questão da soberania, né? Se a gente for entender soberania como acesso à energia, a gente já pode afirmar que sim. O caso do Amapá é um caso que repercutiu muito à época, mas hoje a gente sabe que o processo, inclusive, que a agência reguladora está em andamento, fiscalizando, nem chegou ao final ainda, e a empresa que prestava o serviço no Estado não foi nem multada ainda. Isso quer dizer, então, e a situação que o Estado, que a população daquele Estado passou foi muito grave, porque é importante lembrar que energia elétrica, ela hoje, né, como a gente está dizendo, existe essa tendência de eletrificação, a energia hoje, a energia elétrica, ela é abastecimento de alimentos, né? Ela é segurança pública, ou seja, a iluminação à noite para as pessoas poderem se deslocar de um lado para o outro com segurança. A energia elétrica é comunicação, então ela é internet, ela é o telefone celular que as pessoas se comunicam, né? Então, o que aconteceu no estado do Amapá foi, de fato, um caos, porque as pessoas ficaram sem energia e, portanto, ficaram sem segurança, porque as pessoas ficaram acuadas à noite em casa, tinham medo de sair à rua, né? Houve uma série de eventos por conta dessa questão. As pessoas não conseguiam se comunicar, porque a energia elétrica hoje é comunicação, né? E perderam uma série de alimentos. Então, teve até desabastecimento de alimentos e também de água, porque para fazer a distribuição de água, né, a gente precisa de eletricidade. Um dos principais consumidores de eletricidade é exatamente são as companhias de saneamento, né, para fazer o tratamento e distribuir a água. Então, no caso do setor elétrico, isso é muito claro, que o setor é um setor estratégico e trata da soberania nacional. Por exemplo, países que têm grandes reservatórios de energia hidráulica, como o nosso, então posso citar aqui Estados Unidos, Canadá, Noruega, esses reservatórios, eles são operados por empresas estatais. No caso dos Estados Unidos, ainda é o corpo de engenheiros do Exército Americano, que controla os reservatórios. Por quê? Porque além da energia que é gerada, que é muito importante, ele está relacionado à questão dos recursos hídricos, né? A gestão dos recursos hídricos. Então, a partir da gestão dessas usinas, se faz toda uma gestão de usos múltiplos da água. Então, a gente está vendo aí, por exemplo, hoje essa discussão da crise hídrica, e existe, então, um interesse, né, uma disputa entre os agentes pelo consumo da água, consumo humano, consumo para a indústria e para a geração de eletricidade. Então, tem um caso interessante, que ele não é tão recente, mas eu acho emblemático, que foi na Austrália, uma tentativa de uma empresa chinesa de comprar a maior distribuidora de eletricidade da Austrália. E o governo australiano negou essa transação exatamente com a justificativa de soberania nacional, alegando que, por se tratar de um setor estratégico, né, portanto, está relacionado à soberania,
o governo não permitia essa transação. Essa empresa que queria comprar o controle da distribuidora, maior distribuidora de eletricidade da Austrália, foi a mesma empresa que comprou o controle aqui no Brasil da CPFL. CPFL, que foi uma empresa estatal, né, uma empresa de eletricidade de São Paulo, durante muito tempo foi privatizada e hoje ela é controlada por uma empresa estatal chinesa. Né? Essa operação ocorreu faz uns 4, 5 anos. Eles tentaram comprar uma empresa de distribuição da mesma forma como compraram aqui na Austrália e o governo australiano vetou. Então, de fato, né, o setor é um setor estratégico, trata da soberania e, portanto, a privatização da Eletrobras coloca em risco a nossa soberania. Principalmente por conta que eu levantei, o tamanho da Eletrobras. Metade dos reservatórios hidrelétricos do Brasil hoje é operado pelas empresas Eletrobras. Então, quer dizer, a gente estaria transferindo, né, essa enorme responsabilidade para o mercado de capitais, que é o que propõe a medida de privatização da Eletrobras. Osíris. Muito bom, Gustavo. E, mediante o que você afirma, coloca aqui para todos nós, é razoável, então, privatizar a Eletrobras antes da votação do PLS 232? E por quê? Pois é, ainda a gente tem em discussão exatamente esse projeto de lei 232, que trata do novo marco regulatório do setor elétrico. Então, é um projeto que está sendo discutido ainda, é bastante complexo, né? E enquanto esse processo ocorre, o governo tenta, então, privatizar a Eletrobras por meio de uma medida provisória. Quer dizer, é uma coisa inovadora que o governo está fazendo. Ele tenta privatizar a Eletrobras em meio a uma discussão regulatória muito grande que está acontecendo no setor, por meio de uma medida provisória em regime de urgência e em meio à pandemia. Quer dizer, sem nenhum cabimento, né? Ainda mais por conta dessa discussão do novo marco regulatório. O novo marco regulatório, Osíris, que está em discussão, é mais uma tentativa, na nossa avaliação, mais uma tentativa de ajustar um setor como o nosso, né, que trata de um país aí com dimensão continental, um setor interligado, né, ou seja, a gente tem aí uma interligação do sul ao norte do país, é um setor elétrico operado de forma centralizada, a partir do operador nacional do sistema, e que busca, então, fazer as compensações entre diversas fontes de energia e regiões do país. Então, essa discussão do novo marco regulatório é mais uma tentativa de ajustar esse modelo físico, que foi construído em grande parte pelas empresas estatais, a Eletrobras, né, mas também outras empresas estatais, como a CEMIG, que também está aí na linha de frente para a privatização, e que, desde a década de 90, onde ocorreu, pelo menos, uma parte da privatização do setor, né, se a gente lembrar, essa questão da soberania, né, na década de 90, o processo de privatização do setor elétrico, ele se iniciou antes da constituição da agência reguladora, o que é uma coisa absurda, né, e é exatamente o que parece que está acontecendo agora, que é se votar uma privatização da Eletrobras, a maior empresa da América Latina e maior do Brasil, portanto, por meio de medida provisória, antes de se discutir um novo marco regulatório. O que ocorreu na década de 90, né, nem todos lembram, mas a gente teve, primeiro, um processo de explosão tarifária, porque a privatização ocorreu antes da criação da agência reguladora, então as empresas privadas que compraram as companhias estaduais tiveram aí como um incentivo, um aumento extraordinário da tarifa. Então, a tarifa, na segunda metade da década de 90, aumentou muito mais do que a inflação, e por falta de investimento, porque o modelo ainda estava, esse modelo, né, mercantil ainda estava tentando ser ajustado, a gente teve o apagão em 2001, racionamento, né, que foi um dos maiores racionamentos da história do mundo, o que aconteceu aqui no Brasil. Exatamente porque o ambiente não era propício para a questão da privatização, como não é hoje.
né, como ainda não é hoje. Então, a gente tem aí essa questão, de novo, da crise hídrica aparecendo, quer dizer, mostra que essa tentativa de impor um modelo mercantil, ela vem falhando. Então, a gente teve o apagão em 2001, a gente teve uma crise muito grave em 2014, né, 2013, 2014, em São Paulo chegou a faltar água, né, houve uma disputa também pelos recursos hídricos naquela época, e agora em 2021, novamente. Então, e isso é uma coisa que esse novo marco não trata, né? Quer dizer, o marco, esse marco regulatório, a discussão do novo marco, deveria olhar para frente, né? Essa incorporação das novas fontes renováveis, solar, eólica, a transição energética, né? E a coordenação de um sistema enorme como o nosso, complexo, né? E no qual a Eletrobras tem um papel fundamental. Não, essa discussão do marco ainda está no passado, tentando ajustar ainda essa proposta de modelo mercantil que não vem dando certo. Então, não é nem um pouco razoável se discutir a privatização da Eletrobras como está sendo feita, inclusive é muito suspeita, né? Em meio à pandemia, o governo está enviando privatização da maior empresa da América Latina por medida provisória, e ainda num período no qual o novo marco regulatório não está definido. Obrigado, Gustavo. E semana que vem temos aí uma semana extremamente importante, né, para os rumos da nossa nação. Como um cidadão comum que está nos assistindo, ou que possa, porventura, né, ouvir, saber, como é que ele pode, né, se comunicar, se integrar a um grupo, né, que esteja aí discutindo esse assunto, ele possa colaborar, enfim, você poderia aí informar como essa pessoa, como esse profissional, né, também, esse nosso público, basicamente, né, de profissionais do sistema Confea, CREA e Mútua, né, como é que ele pode se integrar a um movimento para tentar, de alguma maneira, colaborar? Muito bem, Osiris. É muito importante o engajamento da sociedade hoje, nesse momento decisivo, no qual está previsto para a semana que vem, então, a votação definitiva da privatização da Eletrobras no Senado. Então, eu sugeriria, por exemplo, o site do Ilumina, né, do Instituto Ilumina, a gente tem uma série de publicações e interagem é um site interativo, pode mandar mensagens lá, a gente tem estudos assim, mais sintéticos, mas também estudos mais de fôlego também. Uma outra instituição que tem participado bastante sobre esse debate é o DIEESE, então lançou recentemente uma nota técnica sobre a importância das empresas estatais, né? E eu diria, para as pessoas que têm interesse no tema, que é muito importante superar esse preconceito do desenvolvimento, com o termo desenvolvimentismo ou com o termo empresas estatais, né? Lembrar que esse conceito, ele trata, né, do apoio do Estado para o setor privado. Não é uma disputa entre privado e Estado, né? Porque é o que as pessoas confundem muito, tem essa ideia de que não, o Estado está concorrendo com o setor privado. Não, de fato, no setor de infraestrutura, não é assim que funciona. O papel do Estado é exatamente apoiar o setor privado, permitir, né, viabilizar as condições para que o setor privado faça os investimentos necessários. Então, é muito importante o engajamento dos profissionais do CREA nesse debate. Eu sugiro, então, o site do Ilumina, tem também o site do DIEESE, e tem um canal na internet que é o Salve Energia. É uma campanha que foi criada, Osiris, exatamente para esse momento. Então, lá a gente tem uma série de debates, inclusive agora deve estar começando um debate, uma plenária nacional, com a participação de diversos especialistas e parlamentares para discutir o tema. Então, convido a todos para acessarem também o canal Salve Energia. E agradecer aqui o convite, Osiris. Prazer. Sim, mas ainda não terminou. Eu só queria, já que você tocou num ponto muito importante, como cidadão comum, eu sempre ouço, né,
e é que o Estado é pesado, né? E as empresas são os dinossauros. Isso condiz com a realidade, ô Gustavo? Pois é, Osíris, os dados que a gente tem da Eletrobras, o exemplo da Eletrobras, ou até mesmo da Petrobras, se a gente for citar outras empresas, podemos citar os bancos públicos brasileiros, né, que têm um papel de excelência. Quem leva o crédito no interior do país? São os bancos públicos, né? Então, quer dizer, essa perspectiva de que o Estado atrapalha, ela é equivocada. Ela é equivocada e o resultado disso é exatamente essas crises acumuladas que a gente tem presenciado. Quer dizer, os mercados não são, nem todos os mercados são autorregulados, né? Então, quer dizer, a existência de mercados competitivos, que a gente sabe que existe, né? Ela por si só não implica na exclusão do papel do Estado. Não, porque existem setores no qual os mercados não são competitivos. Setores de monopólio natural ou de oligopólio, como o caso dos bancos, que eu estou citando aqui, né? Então, nesses setores, o Estado tem um papel importante, inclusive para viabilizar as condições para que a economia como um todo consiga entrar numa trajetória de crescimento e desenvolvimento. E as empresas estatais da mesma forma. As empresas estatais, primeiro, elas acumularam um know-how muito grande porque elas construíram grande parte da nossa infraestrutura. Então, a gente mencionou aqui a Chesf. A Chesf, desde 1945, está atuando no setor elétrico brasileiro. Então, veja que, durante um bom período, foram os empregados dessas empresas, o corpo técnico das empresas estatais, quem formou os empregados das empresas privadas, porque foram eles que acumularam esse conhecimento de construir o nosso parque energético, o nosso parque de saneamento. Então, esse preconceito que é muito provocado por parte dos liberais, ele precisa ser superado. E o que a gente observa em outros países é da mesma forma. Então, assim, essa dicotomia entre Estado e mercado, ela é falsa. O que a gente tem é Estado e mercado. O capitalismo surge a partir da concepção de Estados nacionais, Estado-nação, e se desenvolve exatamente apoiado nessa relação entre mercado e Estado. No caso do Brasil, a gente tem hoje um desafio enorme, porque como a gente não conseguiu completar o nosso processo de industrialização, que foi interrompido na década de 80 por uma série de fatores, nós não conseguimos atingir a sofisticação produtiva. Hoje, o que a gente está vivendo no Brasil é conhecido como desindustrialização prematura. Quer dizer, como a gente não atingiu a sofisticação do nosso parque industrial, agora a gente está regredindo em termos de contribuição da indústria. E a indústria é o motor do desenvolvimento, porque ela gera crescimento, ela permite um aumento da produtividade na economia, ela está apoiada em tecnologia, né? Então, esse desafio de retomar uma trajetória de crescimento com base na sofisticação produtiva, na industrialização, na reindustrialização. Veja, hoje que nós estamos discutindo, o desafio é reindustrializar o país. O setor industrial perdeu participação nas 2 últimas décadas, chegando hoje a representar cerca de 10% só do PIB. Então, o desafio passa exatamente por reindustrializar o país, e a gente acredita que as empresas estatais, o Estado, coordenando esse processo juntamente com o setor privado, é fundamental para que a gente tenha êxito, e consiga fazer, então, a convergência para uma renda per capita maior, uma produtividade maior, tal como ocorre nos países desenvolvidos hoje. Gustavo, chegamos ao final e eu gostaria que, nas suas considerações finais, você reforçasse os canais de comunicação que você, na pergunta anterior, colocou para todos nós, como nós podemos, de alguma maneira, colaborar para dar uma contribuição, de alguma maneira, para que um dano maior
não ocorra, né, semana que vem na votação desse PLS 232. Ok. Bom, então, a gente tem o canal Salve Energia, que é um canal que foi criado exatamente para fazer a campanha, né, a favor da Eletrobras pública, contra a privatização da Eletrobras. Então, o pessoal pode acessar o canal. A gente tem também o site do Instituto Ilumina, onde existem várias publicações com relação ao setor elétrico, especificamente, mas também com relação à Eletrobras. E tem também o site do Diese, que eu sugeriria o pessoal, lá tem algumas notas técnicas que tratam do tema, bem interessantes, e que podem contribuir bastante. É muito importante o engajamento nesse momento, a gente está na reta final, semana que vem é o prazo final para votação no Senado. Então, para aquelas pessoas que querem contribuir, entrar em contato com os parlamentares, cobrar dos parlamentares, né, que não votem essa medida, que está sendo colocada na forma de uma MP, de uma medida provisória, uma privatização de uma empresa muito importante, na forma de medida provisória, em regime de urgência. O que significa um regime de urgência? Que não teve debate com a sociedade, né? Não teve debate nem na Câmara e também não vai ter no Senado, porque essa medida está tramitando em regime de urgência, né? E a gente tem a eleição ano que vem, né? Eleições presidenciais, então esse tema deveria ser amplamente discutido no âmbito das campanhas eleitorais do ano que vem, e não ser votado da forma como está sendo. Então, convidar todos para participar dessa campanha na reta final, entrando em contato com os parlamentares, seus parlamentares, enfim, conversando com os seus vizinhos, com seus amigos, porque é um tema que está sendo ofuscado, inclusive, pela CPI da Covid, que está acontecendo no Senado, e é um tema muito relevante e tende a ter implicações muito negativas para a sociedade brasileira, caso essa MP seja aprovada. Então, agora, Osiris, agradecer bastante o convite, foi um prazer participar do programa e parabenizá-los aí pelo excelente trabalho que vocês vêm desenvolvendo no CREA-RJ. Em nome do presidente Luiz Antônio Cossenza, do CREA-RJ, Gustavo, eu quero agradecer a sua contribuição aqui nesse CREA Debate, com esses minutos tão preciosos. Tenho certeza, tenho a convicção, né, que foram extremamente importantes para a formação de uma opinião daqueles que estão nos assistindo. Então, em nome do presidente Luiz Antônio Cossenza, quero agradecer a você, agradecer a todos que estão nos assistindo, agradecer à equipe da Web TV e convidá-los para assistir todos os outros CREA Debates que estão lá no portal do CREA, né? Quem quiser assistir e também entender um pouco mais sobre outros temas, né? Também de soberania nacional, tema extremamente importante, né? Que afeta cada um cidadão, né? Então, você pode entrar no portal do CREA e assistir todos os outros CREA Debates para trás. E dizer que aguardamos vocês e aguardamos que vocês também possam divulgar, né, o que está acontecendo sobre nossos CREA Debate. E esse é o primeiro CREA Debate entrevista. Então, quero agradecer a você, Gustavo Teixeira, né, pela proatividade em ter aceitado esse convite tão desafiador, né, e, ao mesmo tempo, tão importante, que possa, de fato, ficar para a posteridade a nossa singela contribuição, a contribuição do CREA-RJ num debate sobre o nosso país, sobre a nossa nação. Então, um forte abraço, um bom dia a todos e até o próximo CREA Debate.